Olá, estamos começando mais um podcast da Docton TV e olha que bacana, convidado especial aqui hoje conosco, o diretor da Docton TV, Pedro Leitão, porque hoje o assunto é muito especial. Ele também, né, como conhecedor dessa causa de cafés especiais, estará aqui hoje para me ajudar, né, a conduzir uma entrevista de peso, uma entrevista aqui de renome no Cafés Especiais. Nós vamos conversar com a Mariana Proenza. Ela é uma super convidada que traga pelo Mauro, presidente da Associação dos Produtores de Cafés Especiais das Terras Altas de Minas, pela Associação dos Produtores de Café, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Emater, com o apoio da FAENG, né, Mauro? Sim. E o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, trazendo a Mariana Proenza, uma especialista em cafés especiais, para falar sobre a denominação de origem. Que nome é esse, hein, pessoal? Na hora que o Mauro veio me apresentar, falou assim: Regina, nós vamos falar sobre denominação de origem. Estamos trazendo a Mariana, especialista, Pedro, no assunto. Falei, calma aí. A primeira coisa que eu falei para ele: o que é denominação de origem? Então, essa pergunta, né, Pedro? Agradecendo a presença de vocês. Obrigada. Por estar aqui hoje participando conosco. Começamos o nosso podcast com essa pergunta. Ah, que bacana. Denominação de origem. Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre você. Mas o que é a denominação de origem? Regiane. Muito obrigada pelo convite de vocês de estar aqui hoje. Muito bacana poder falar sobre esse tema. Né, um tema que já me acompanha há vários anos. Né, eu sou jornalista também, né, de formação. Ah, adorei mas eu comecei a me inteirar sobre o tema de café há 17 anos atrás. E quando eu comecei a saber e a estudar mais sobre o tema café, eu percebi, que a gente não sabia, né, há muitos anos atrás, que tinham regiões e cada região tinha a sua identidade, né? Então, hoje a gente sabe, né, que dentro do café a gente consegue trabalhar uma identidade geográfica, né, que é uma questão que a gente usa muito em outros países também para queijo grana padano, né, o vinho, a gente usa para muitos outros produtos, mas o café é muito mais recente, né, essa história. E a partir daí foi se criando, né, esses conceitos que são muito importantes para a gente poder trabalhar o porquê daquela região ter aquele perfil sensorial, né, aquele café que a gente busca dentro de uma gama grande, né, no Brasil, de muitas possibilidades. Então, o café, ele começou a ter essa atenção, né, por ser também um produto diferenciado. Então, quando a gente bebe um café e fala, nossa, ele tem uma acidez, ele tem uma doçura, e começamos a perceber o porquê. Então, fomos dentro da denominação de origem, que o que é a denominação de origem, né? É você buscar dentro de uma região o que ela tem de diferencial. Por que ela dá aquele sabor, por que aquelas pessoas sabem fazer daquela forma, e esse saber fazer, né, junto com a qualidade do terroir daquela região, né, do solo, do clima, da altitude, tudo aquilo linkado também com o processo, né, por que aquele café é feito de forma natural, ou se coloca num maquinário específico, vai dar um sabor A, B, C. Então, tudo isso cria-se uma denominação de origem, né, que ela contempla alguns municípios, normalmente, né, daquela região. Então, no caso, aqui, por exemplo, estamos falando das Terras Altas do Caratinga, que tem essa denominação de origem, né, que a gente está buscando, né, isso, para que a gente possa entender quais são as percepções que esse café vai ter aqui e para outras regiões isso já existe. Ô, Mariana. Falei muito, né? Já. Ótimo. Tá Já comecei, você eu estava fazendo uma... né? Mas eu queria primeiro dizer que é uma honra, né, pra gente aqui de Caratinga te receber, né? Para quem não conhece a Mariana, ela é uma das especialistas hoje no país sobre café. Tem mais de 20 anos que você escreve sobre isso. E a opinião dela é uma opinião de que peso. Todo mundo, né, quer saber, né, as tendências do café. E sendo o Brasil o maior produtor de café do mundo, né, 54 milhões de sacas, e Minas Gerais sendo o maior estado produtor de café do país, e a gente gostaria de saber, né, essas tendências do café, porque a gente está numa região que muita gente vive do café, produz café. O Mauro está aqui fazendo um esforço da gente subir degraus nessa escada, de chegar mais perto de uma qualidade, né, do café especial.
e de ter uma região, né, Terras Altas de Caratinga. Eu acho que esse é um objetivo, né, Mauro, para a gente valorizar a nossa região, assim como a gente tem lá Champagne, que é da região de Champagne da França, pouca gente sabe, vinho do Porto, que é do Porto, e a gente, por que não, a gente valorizar o café com a cultura? Eu queria saber se isso é uma tendência, e como é que você vê o mercado de café para o futuro? Sim, é uma tendência, sim, já há alguns anos, né, que a gente vem trabalhando essa questão da região. É algo que as pessoas querem saber, cada vez mais os consumidores têm essa vontade de saber de onde vem, né, o que eles estão consumindo. E com a pandemia, né, houve uma aceleração disso também, né, que as pessoas ficaram em casa e começaram a perceber mais o que elas estavam consumindo. E a partir daí, nós percebemos que isso era muito importante, ter um detalhamento maior ainda, né, desse produto, não só é de Minas Gerais, né, que isso também é algo que a gente fala muito. Por exemplo, vamos dar o exemplo dos cafés da Colômbia, né? Antes a gente trabalhava apenas o país Colômbia, o país Brasil. E hoje a gente está entrando mais nas profundezas desse Brasil, entendendo cada situação, o porquê daquela história, né? Então aí vem história, vem o povo, vem a comunidade, né? Então, junto com isso, a bebida, né? E qual a tradução que aquela bebida faz daquilo tudo que a gente vive. Então, isso é, assim, uma tendência. As pessoas querem, inclusive, vir às fazendas, né, conhecer. Então, isso é algo que aumentou muito. Então, para mim, isso já é uma quarta onda do café, né, que é essa busca por... Depois a gente pode até falar um pouquinho dessas ondas, né, que a gente fala muito das ondas de consumo que o café tem no mundo. E hoje a gente trabalha muito essa parte do turismo rural, por exemplo, como algo muito forte. Então, a indicação geográfica, né, você estar dentro de uma denominação de origem, ela é muito importante para exatamente trazer essas resgates, né, dessas histórias e o consumidor poder entender isso. Então, tem muita gente que consome café no mundo inteiro e não conhece um pé de café, né? Então, a ideia é a gente falar, né, Mauro, sobre isso também. Quando a gente traz alguém, a pessoa até chora, né? Quando a gente vê um pé de café. Porque fala, nossa, é daqui que vem o café, né? E o café é uma cadeia muito longa, né? É um processo, uma trajetória longa que percorre. E muita gente também não sabe disso. Então, isso já é uma outra tendência também, né? Então, é um fruto. Então, um fruto, como que é esse fruto, né? O que é feito com ele? Se a gente for pensar todas as etapas que ele percorre, olha o tanto de storytelling que a gente fala, né? Que tanto de história que a gente consegue contar com isso. Então, é muito bacana a gente poder explorar, né? E quando a gente fala nisso também, né, nessa questão aí dessa curiosidade sobre o café e tudo mais, o comprador dos grandes volumes de café, as empresas exportadoras, nós estamos falando de cafés especiais, obviamente, então as grandes exportadoras de café, hoje também existe nesse mercado específico de compra, café cru, essa tendência de buscar regiões onde você tem mais denominações de origem? Com certeza. Isso é algo que hoje é muito interessante, a rastreabilidade. Então, quando a gente fala em rastreabilidade, é um conceito no mundo, e principalmente em países que consomem mais o café especial, que é Japão, Estados Unidos, né, todos os países da Europa, eles buscam saber, né, da onde está vindo esse café. E não só por questões de qualidade, mas também por questões de cuidado com o manejo daquele produto. Então, que tipo de uso foi feito, né, daquele produto para que ele chegasse a ser um produto de qualidade, o que o produtor faz, quais são os processos. Então, eu acho que quando você tem uma denominação de origem, quando você delimita um território com aquelas pessoas, você sabe que tem uma questão também de gestão, né, muito importante dentro desse meio. E a gestão, a governança fazem parte também dessa denominação. Então, quando um produtor faz algo, ele está inserido dentro de um contexto que o comprador quer ter uma consistência, né, para poder todo ano comprar daquela região e falar, olha, ali eu tenho um porto seguro. Né, eu tenho um lugar onde eu possa desenvolver o meu café, porque todo mundo tem a sua marca, né, tem o seu lado também lá fora e aqui no Brasil de cafeterias e torrefações que quer ter um perfil de produto. Está vendo a compra das histórias também? Exatamente. Então, ela vai falar assim, eu quero falar do café do senhor Luiz, do senhor Zezé. Né, e quem é o senhor Zezé? E assim, eu posso contar com ele ano que vem? Né, onde ele está inserido dentro disso. Então, isso é muito bacana. E, de repente, não tenho só Zezé, eu tenho também a história da Cidinha, eu tenho a história... Né? Então, tudo isso é muito bacana, né? É como se fosse, então, uma garantia para esse comprador de grandes volumes. Sim. Eu estou comprando um café que eu tenho uma garantia de procedência. Exatamente. Né? Eu tenho uma garantia de origem. Sim. Né? E eu sei quem está fazendo. Né?
Mariana, eu queria perguntar agora sobre o consumidor. Né? A gente nota que o consumidor está cada vez mais interessado pelo café. E falando de um português bem claro, né, eles começam a falar assim, eu já tomo café sem açúcar, né? Ou eu já quero um café que não é tão torrado. Sim. Como é que você observa, porque eu sei que você anda em vários eventos, você tem acompanhado esse movimento dos cafés especiais, e eu queria que você falasse se é uma tendência o consumo de café especial, e é verdade que para sentir o café você tem que tomar... ele sem açúcar e frio? Como é que é essa história aí? Não, sem açúcar, tudo bem. Agora frio. Vamos por partes. Calma. Vamos por camadas de informação. Então, assim, eu acho que o consumidor, sim, ele está muito mais atento a isso, né? Assim como ele está atento também às cervejas, né? Especiais, aos queijos, aos chocolates finos. Então, assim, existe um movimento no mundo, azeites, né, muito interessante em relação às bebidas, às comidas e a questão toda gastronômica que a gente está buscando entender mais. Então, isso, sim, é um fato, cada vez mais isso é visto, né, no mundo inteiro. Quando a gente vai olhar um produto e falar, eu quero contar uma história, né, que é isso que a gente... Hoje tem as redes sociais, então você vai fazer uma foto, você vai indicar para um amigo, então tudo isso está linkado, né, com esse movimento geral aí do mundo. Além disso, a gente também busca dentro disso a qualidade do produto e por isso a gente fala da questão do açúcar, né, porque o açúcar ele acaba por, quando você coloca, ele acaba por mascarar, vamos colocar assim, o sabor original daquela bebida. Não é que você vai estragar, não é nada disso. Eu não sou tão assim radical, eu acho que cada um tem a sua forma. Né? Eu acho que é um processo também de adaptação. Se a pessoa já está acostumada a colocar, eu acho que é melhor que ela tome então um café especial com açúcar e ela se adapte a isso, entenda que para ela é prazeroso aquilo e vai aos poucos entendendo que ela pode tirar, porque o café especial já é naturalmente doce, né? Ele já tem umas questões técnicas específicas, e aí você pode ir buscando. Assim como a gente também coloca leite no café, a gente coloca, às vezes tem gente que coloca mel, tem drinks com café, né? Com tônica, com um monte de... Então, assim, são coisas que você consegue agregar à bebida. Mas eu não sou tão radical assim, falar, não pode pôr açúcar. Claro que nas provas profissionais a gente não utiliza, né? Então não tem como. Agora, melhor, né? Exatamente. Agora o café assim gelado, né, que você comentou, também é uma tendência como um drink. Né? Aí, normalmente, a gente faz isso dentro de uma estrutura toda ali de uma cafeteria ou mesmo de uma torrefação que queira testar, né, novas formas de fazer uma torra específica para aquele café. Então, você tem ali uma extração a frio, por exemplo, que é um cold brew, que a gente chama, que é um tipo de bebida para café que você mistura numa receita. Então, assim, tem muita... Café é um produto, assim, muito versátil, né? Utilizado até para cosméticos, enfim, para muita coisa. E eu acho que quando você fala também da gente tem que tomar o café frio, porque na verdade se você tomar um café muito quente, seja especial ou não, você não vai sentir gosto nenhum, sua papila queima. Então, quer dizer, você bota um café numa xícara, se ele tem sabor, se você quer saborear aquilo ali, é a mesma coisa que uma sopa. Né? Então você tem que esperar aquilo acalmar, uma muqueca. Né? Você tem que esperar aquilo dar uma temperatura que seja compatível com o seu paladar. Né? Então aquela pressa de tomar café quente, não. Talvez um café de baixa qualidade, sim. Você queima a língua e não sente aquele gosto amargo. E tem as temperaturas, por exemplo, o vinho, né? Tem a sua temperatura ideal. A gente fala muito de outras bebidas que ele é consumido melhor naquela temperatura. Então tem essas dicas também que é legal ouvir, porque todo mundo que está trabalhando pesquisou, né, para isso. Então, Mariana, primeira vez em Caratinga? Primeira vez. E aí? Me conta. Foi muito legal. A hora que eu desci aqui, primeiro eu desci em Patinga, né, que eu vim de São Paulo, como o meu sotaque já sempre me entrega, não tem jeito. Todo mundo, você não é daqui, né? Eu falei, não. Então eu desci, né, foi muito... Primeiro é calor, né, na cidade de Patinga é bem mais quente, aí a gente foi subindo, né, foi conversando, né, e o Mauro sobre várias coisas, assim, da cidade, né, e foi entendendo um pouco. E aí você começa a ver café, né? Aí a hora que você já vai chegando para cá, é muito café. Realmente respira, né? O café aqui, toda a região. Aquela cidade de prédio. Exatamente. Então, assim, eu gostei muito. Quero voltar, né? Ainda não consegui ver. A gente fez 6 visitas, né? Então, foi muito bacana também conhecer.
realidades diferentes dos produtores. Eu, praticamente, a cidade em si, ainda vou voltar para conhecer, porque eu fiquei mais na zona rural, que é o meu amor, assim, a minha vontade de conhecer. E a Caratinga tem essa tradição de ser uma cidade muito acolhedora, viu, Mariana? Sim. Aqui tem vários casos de juízes que passaram por aqui, ficaram aqui, delegados que passaram por aqui, ficaram aqui. Que legal. É uma cidade acolhedora. Mas eu queria só fazer uma pergunta, não sei se cabe, que é o seguinte, Mariana. É a importância da pesquisa e do respeito ao meio ambiente em relação ao café. Aqui a gente já teve o IBC, que é o Instituto Brasileiro de Café, e realmente o conhecimento ele é um ingrediente importante para a gente melhorar a nossa lavoura, melhorar o nosso produto, agregar valor. Mas eu tive oportunidade pelo governo de estar na Suíça e junto com produtores de café do mundo inteiro, debatendo justamente as técnicas em relação ao café e meio ambiente. Porque o cultivo do café já é, por si só, um cultivo de respeito ao meio ambiente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Eu também já tive, assim, em muitos países vem do cultivo de café, né? Então, acho que o Brasil, ele é o país que mais respeita realmente esse meio ambiente, né? A gente tem ali a trinca, né? Que a gente fala da sustentabilidade, que é o econômico, o social, o ambiental. E o Brasil hoje, ele tá, né, na ponta em relação a isso. É o país que mais tem cafés sustentáveis e também uma produção legal, né? Exato, que a gente já tem um código, né, uma lei, um código florestal muito adequado a esse tipo de manejo, né, também do café. E eu vejo a preocupação muito recente, né, e também já muito rápida dos produtores em se adequar a várias questões, principalmente em relação à parte toda de compostagem. Eu vejo muitas fazendas fazendo a parte toda de abelhas, né, consorciadas aí, trabalhando para a gente também, para o café cada vez estar melhor. Então, assim, tem muitas iniciativas, né, da agricultura regenerativa, conservativa. Então, o Brasil hoje, ele virou uma referência também nessa rastreabilidade, né, do café. Então, a gente pode falar que, eu digo muito isso por ter visto outras cafeiculturas, né, como o Brasil hoje, ele é ponta nisso, e a gente faz algo muito além, né, e que é muito importante também, até pelas mudanças climáticas que nós estamos vivenciando, né, então florada fora de época, chuva fora de época. Esse calor fora de época. O calor, em pleno inverno, exato. Então, né? tudo isso, se o produtor, ele precisa estar se adequando também a isso, precisa estar em grupos que possam trabalhar esse tema para a gente poder manter o café, né, então, que é importante. Eu acho que isso que o Pedro falou, né, é a questão do conhecimento, da pesquisa e da informação, né, e isso o resultado de tudo isso, dessas pesquisas, desses métodos, questões de preservação e tal, isso tem que de alguma forma chegar ao produtor, né, porque a partir desse momento é que ele vai ficar sensibilizado, ou não, né? Então, hoje se fala muito em pegada de carbono. Ora, uma lavoura bem manejada, a capacidade de retenção de carbono no solo é altíssima, né? O saldo no final, tudo bem, eu seco meu café com secador a lenha, eu estou gerando carbono, CO2, eu uso combustível em algumas atividades da fazenda, mas a retenção de carbono ali na lavoura, muitas vezes é até maior do que dentro das áreas de reserva legal, né? Então, quer dizer, qual que é o potencial disso? Isso tem que chegar ao produtor. Olha, se você fizer o manejo da sua lavoura dessa forma, você está retendo carbono. Às vezes ele não sabe, ele não faz porque ele não sabe. E a pesquisa... e ele saber que ele pode ganhar dinheiro com isso. Na hora que esse mercado, né, tiver uma regulação aí, ele vai poder ganhar dinheiro. Então, quer dizer, não é só fazer a pesquisa, não é só ter o conhecimento dentro, vamos dizer, das instituições. É fazer isso chegar. E onde que eu quero chegar? Eu acho que um trabalho de associativismo te dá muita condição para isso. Porque aí você tem ali o diálogo direto, né, com o associado, que é produtor. Você testa, né, diferentes formas, a né, na de trabalho. Dele, toda essa estrutura, né, toda essa complexidade de se produzir café especial, com respeito ao meio ambiente, ganhando dinheiro com retenção de carbono, fazendo uma qualidade cada vez melhor, uma rastreabilidade bem feita, para chegar na confiabilidade da entrega do produto e da sua história. É verdade. Né? E o que eu acho interessante, né, é esse momento aqui agora, nós estamos conversando mais uma vez sobre cafés especiais, como o Pedro disse, né, a importância de ter acesso ao estudo, de ter acesso à informação. E eu me recordo que na época ainda que o Pedro era secretário de Estado de Agricultura, foi que eu comecei a ouvir e construir matéria sobre isso
do café especial e principalmente que na nossa região havia produtores, né, Mauro, que já realizavam esse trabalho, mas que talvez faltava esse movimento, né, Mauro? Sim. Esse movimento que foi impulsionado na época e assim, hoje fazendo agora esse trabalho, né, de identificação da denominação de origem. Sim. Aquele momento que eu te perguntei se foi a primeira vez em Caratinga, Pedro, é justamente para o pessoal entender que nós não estamos puxando sardinha para a próxima pergunta, que é: qual a sua avaliação até o momento da nossa região? Olha, já várias pessoas me perguntaram isso, ainda bem que eu já respondi bastante. Eu estou assim, ansiosa, eu quero saber qual, já que ela é especialista, é a mulher responsável por isso tudo, né? Que tem um nome, um peso. Obrigada. É só nós que estamos vendo esse potencial todo, que somos de Caratinga? Qual é a sua visão? Não, eu vi realmente um potencial muito grande, na verdade já muitas coisas sendo realizadas, né? E muito a fazer, o que nos dá um desafio grande para que a gente possa construir isso juntos, né? Então, uma das coisas que eu vi muito interessante foi, primeiro, muitos jovens, pelo menos nas propriedades que eu visitei, né? Jovens muito interessados em aprender sobre esse mercado dos cafés especiais, que é um mercado fascinante, e eu, assim, sou um pouco suspeita de falar, porque, né, também quando eu entrei nesse mercado eu tinha 24 anos, então, para mim, assim, foi o que me motivou no jornalismo a continuar, né, na profissão, a falar, e eu acho que esses jovens estão vendo isso também dessa forma, né, que é um mercado que agrega muito valor, que traz possibilidade de contar a história, né, como a gente falou, da família, de arraigar aqui, né, de estar aqui dentro da região. Então, acho que isso, eu vi que aqui tem muito esse potencial da gente educar e trazer conhecimento. Outro lado também que eu gostei muito, assim, da parte geográfica, né, vamos colocar assim, do terroir, dá para ver que tem bastante diferença entre uma propriedade e outra, então é possível também diferentes níveis de bebida, sensoriais diferentes. Vimos também que o café natural, que é algo que em algumas regiões o pessoal já tem deixado de fazer, né, por questões de mercado, muitas vezes também por questões de otimizar o tempo, mas que aqui o café natural eu vejo de forma positiva, porque ele traz uma bebida que a gente também não está mais achando muito em outros lugares, então acho que isso é algo que pode trazer a mais os compradores se interessarem em vir aqui, né, conhecer o café. Quando a gente fala natural, é o café que é seco, com a casca, né, todo aquele processo, que às vezes a gente vai em outras regiões, o pessoal já está criando outras coisas, só que tem gente que não gosta, que é essa consistência, né, da bebida mais doce. Então, eu tomei cafés incríveis aqui, né, eu acho que isso é o principal, né, que eu acho que todos os produtores que eu fui, isso é algo que mudou muito, né, nas regiões. Você chegar num lugar e tomar um café ruim, né, que era o comum lá no passado, quando eu cheguei, o próprio produtor não tomava o seu café, né, então verdade. Isso mudou muito, eu acho que isso é muito positivo aqui também, que eu vi que as pessoas têm orgulho de servir o próprio café, né, e mostrar. Então, eu acho que só vi coisas boas, desafios muito bons. Essa novidade do café especial aqui, né, de produtores estarem começando a ter essa vontade, também nos dá essas aberturas de ensinar, né, de trazer ideias aqui. Então, assim, eu vejo que tem muito potencial. Vai um spoiler. Eu dou. Turismo. Turismo é uma ideia muito, muito bacana. Assim, eu tive, por exemplo, lá na... Porque aqui a paisagem é maravilhosa, né? Por exemplo, lá na Vila Mariana, né? Que é incrível, ela tem um potencial, assim, enorme. Cheguei lá, fiz vários vídeos, recebi um monte de mensagem do pessoal, onde é isso? Onde é isso? Né? Então, assim, eu acho que é uma dos pontos bem interessantes da gente poder trazer, né, para o consumidor isso, e também para quem é do café, não só o consumidor, mas pessoas que trabalham no café, que compram, né, cafeterias, as pessoas que querem vir conhecer. Então, essa é uma ideia. E outra que eu já comentei aqui com o pessoal, que dá para a gente fazer muito rápido, é essa capacitação realmente dos jovens, no sentido de classificação dos cafés, né, ensiná-los a como classificar o próprio café, provar o café, colocar energia jovem no exato, café, né? Serem baristas, né, que não que eles vão trabalhar como baristas, mas saberem como extrair um bom café, né, o processo, o que fazer. Então, eu participo de um projeto social lá em São Paulo, que é exatamente com esse intuito. A gente faz uma capacitação com jovens, então dá para fazer a gente ver a diferença que acontece quando você pega essa geração, né, e mostra para eles que o valor do café não é só
ali na roça, especificamente aquele trabalho que ele está acostumado a ver o pai fazer. Mas que o café hoje ele está numa outra fase, que você vai aliar isso, claro que isso tem que ter, né? Que tem que colher o café, não tem jeito. Mas como que a gente traz isso para a realidade hoje do pessoal que está plugado aí no celular, que está, né? Como que você... familiar, né? Exato. Então, acho que essa é uma ideia, a gente aproveitar todos os aparelhos aqui, né? Públicos e todos a iniciativa privada, o que tiver aqui, para a gente fazer essa junção. Junto com a Emater, né, que também é um trabalho muito interessante que é feito aqui, de extensão aí junto com os produtores, com a FAENG, que é, né, o Senar, essa parte toda de estruturação, né, desse projeto, para que todo mundo possa estar junto aí nisso. Começar na base, né, para depois expandir e chegar a beneficiar toda uma cidade como o turismo, né? A torra do café também, né, que é o que você falou Exatamente. Ter uma marca, né, tem muitos produtores que gostam de ter a marca, não é algo fácil, é um outro mercado, mas também é necessário ensinar, falar sobre isso, que não é Mariana, só entrar. Eu achei interessante você falar uma coisa, porque às vezes a gente que é da região não nota, né? Porque como qualquer lugar que você vai aqui tem uma lavoura de café e tá tão, né? É tão comum, mas essa percepção de que tem pessoas que é apaixonada com café, mas que não conhecem um pé de café, que nunca viu como é que colhe um café, como é que torra um café. Como é que... Então, eu acho que isso também é um potencial para a região, né? Sim. Muito. E assim, eu vejo aqui, primeiro que é super próximo, assim, para o pessoal chegar, né? Então, acho que dá para também criar essa rota, pensar nisso como algo, né, bem organizado. Também, né? Exatamente. Assim, bom, fora vocês, né, de Minas, né, assim, que recebem muito bem. Eu falo assim, eu sempre saio, assim, falando, cada lugar que a gente parou, né, era uma comida melhor que a outra, explorar essa questão gastronômica também, né? Porque eu fui, o primeiro lugar que eu cheguei, que foi lá na Café Maricota, elas serviram, assim, tudo típico, né, daqui da história, né, dos doces, explicaram, né, a broa, tudo típico, assim mesmo, que você olha e fala que isso aqui tem um valor, gente. Todos os vídeos que eu publiquei nisso, todo mundo falava assim, nossa, o que é isso? Traz pra cá, faz uma marmita. E as mulheres cada vez mais ativas nesse processo, né? Exatamente, exatamente. E aí falta até tempo, né, pra gente contar, assim, elas começam a contar como faz a receita, né, a história. E o café também, ele tem receitas, né, então dá pra explorar isso também, formas de fazer, né, formas de você usar o café em bolos. A gente também trabalhou, viu muito, né, bolos de café, né, Mauro? Que é muito gostoso. Então, assim, dá para colocar o café, inserir no turismo e fazer algo bem bacana. E além dos jovens, como você disse, né, a inserção também das mulheres, né, a busca pela sua identidade. Tem, por exemplo, o Café Dona Menina, que é todo colhido por mulheres. Eu acho muito bonita essa história, sabe? É linda. Bom, eu chorei ontem já. Eu então, acho lindo. Porque, assim, eu sei que a participação da mulher, ela é efetiva. Os meus pais sempre apanharam café na minha adolescência, meu pai e minha mãe. Mas ter essa história, eu vejo como algo de fortalecimento para ela, sabe? De independência para ela. Sim. Eu acho isso muito bonito. E é um gesto tão simples, né? E algo assim, é um movimento, né? Que muda tudo, né? Na verdade, dentro da cultura do café, né? E fortalece a denominação de origem. Fala a verdade. Olha que história. Porque as mulheres, assim, dentro dessa... Já estavam presentes, né? Então, é apenas a gente ter essa equidade e o protagonismo de muitas que estão aí, contam essas histórias. Então, eu participei, né, da fundação, da Aliança das Mulheres do Café, há muitos anos atrás. Então, a gente começou esse trabalho de trazer essa visibilidade para as mulheres. Então, quando a gente fazia encontros, elas vinham para se sentir mais à vontade de poder contar suas histórias, né? E a partir disso, você vê o quanto é necessário ter esse espaço também, né? Para elas poderem falar e poderem, não só as produtoras, como também pessoas que queiram empreender, né, na área, que não conheçam do café, serem abraçadas por esse tema das mulheres. Acho que hoje tem muita coisa. As safristas, né, não só as proprietárias das fazendas, mas quem trabalha no dia a dia ali. Porque isso faz toda a diferença. E o café especial, ele é isso, né? Ele, na verdade, quando a gente fala da colheita, desse cuidado,
são todas as etapas que fazem a diferença. Senão, se a gente não olhar para esse lado, a gente acaba não trazendo esse produto, né, da maneira como ele deve ser. Então, esses projetos, para mim, assim, são encantadores mesmo. Eu adoro. Trazem esse... E o Mauro e o Geraldo Regis, né, fazendo um excelente trabalho aí também, rodeado de mulheres. Vocês que não estão vendo, olha aqui, os nossos bastidores, né? Olha aqui, as nossas produtoras rurais, fortes. Fala pra gente, Mauro, agora você, homem, você, o Geraldo Regis, sempre trabalhando diretamente com essas mulheres, deve dar uma dor de cabeça às vezes, hein? Às vezes, quando elas começam a falar todas ao mesmo tempo, é um problema, sabe? São muitas ideias. Mas eu já fui casado, Geraldo, então a gente já sabe também um bocadinho como é que é isso, né? Mas sem então, ela não ia avançar tão rápido. Pedro é um ser à parte. Ele na Rede é um ser à né? parte Várias que tem que ser mulheres, valorizado. Acho legal a digamos, valorização, né? é isso mesmo. Eu queria te perguntar o seguinte, certamente, né, tem produtores de cafés aí que está perguntando o seguinte, vocês estão falando de denominação de origem e tal, isso de fato, além do ganho indireto, né? Citou aí o exemplo do turismo rural, ou de uma cafeteria, ou disso, daquilo outro. Além disso, uma denominação de origem poderia estar trazendo ganho direto na comercialização da saca de café. O meu café com denominação de origem, Terras Altas do Caratinga, valaria mais do que um café sem denominação de origem, que eu não sei de onde vem? Eu queria aproveitar a pergunta do Mauro e já tocando nesse assunto do preço do café. Né? De tudo que você conversa, eu sei que você conversa com muitos investidores, né? No mercado também. Qual que é a tendência do preço do café? O que a gente pode esperar ou é sempre essa incerteza também? Essa pergunta aí... Mas responde o Mauro. Vou responder. Então, assim, eu acho que responder por partes, acho que em relação à questão da agregação de valor, sim, é nítido, assim, vamos dar o exemplo do Cerrado Mineiro, né, que é a primeira denominação de origem para café, né, a mais antiga, que está aí há muitos anos trabalhando essa questão. Eles já conseguem fazer essa exportação do café cru, né? Seria o café verde, que quando a gente fala em denominação de origem, não é só o café industrializado, né? A gente tem também a possibilidade de exportar sacas com essa rastreabilidade. Então, isso já agrega um valor. Por quê? Que é o que nós falamos no início. Isso traz uma identidade para aquele comprador de que é aquele produtor, passou por todos aqueles processos. Então, você consegue ter um preço diferenciado e aí a região consegue ganhar muito mais com isso. Então, isso é um ponto que acontece em várias denominações de origem. A gente tem a mais recente agora, que é o Caparaó, que é aqui próximo também, né, que conquistou também esse selo. E, a partir daí, trabalhar, né, dentro disso, marketing, né, da região, para que outras pessoas possam também ter acesso, comprar, conhecer. Então, esse é um ponto que agrega valor de imediato, né? Então, é importante trabalhar no coletivo, porque daí a gente vai ter variações e variedades de café, não só, né, 2, 3 produtores, mas sim um grupo, um associado aí que vai poder responder por essa governança, por essa gestão, e aí poder trazer cafés que vão atender a esses compradores diferentes que vão pagar por isso. Então, esse é um ponto interessante. E aí, o pagar por isso, o preço, né? Eu acho que é uma pergunta que é difícil, porque normalmente a gente também tem os recortes de mercado, então a gente tem o commodity, né? Que acaba influenciando aí no preço que é pago, né, pelos outros cafés, que eu acho que deveria mudar isso, eu vejo que vai mudar, né, ao longo dos anos, aí com certeza isso já vem alterando o preço, né, da bolsa, ele não vai mais ser tão utilizado, eu acredito, para os mercados de cafés especiais como base, a partir do momento que a gente ganhar isso de uma maneira diferente, né, então isso também, porque não é incomparável, né, são produtos totalmente diferentes. Sim. Então hoje a gente se baliza por questões que são no mercado já de muitos e muitos anos. O mercado de café especial tem 42 anos só no mundo. Então, é um mercado muito novo. Então, até essas bases de prova, né, de certificação, tudo isso é algo que a gente está aprendendo, a gente está construindo junto. Então, por isso é tão importante a gente estar aqui, né, vendo isso agora, porque é algo que a gente já vai construir para frente, porque senão a gente também, como mantém essa cafeicultura? Né, assim, sem pagar esse preço para o produtor, que quando vai fazer a conta, talvez vai falar, nossa, não está valendo a pena. Mas eu sei que a maioria ama também o que faz, aí fica naquela, né, naquela jogada da história, da família, e fala, e vai tentando. Então, assim, o café especial, ele é um fôlego, né, assim, eu acho que para quem
está mais nessa linha de insatisfação, às vezes, com o mercado, né? E por isso jovem, por isso a gente consegue envolver, porque é uma forma da gente agregar não só valor, né, monetário e etc., mas sim valor social, valor para a família, né? Então, assim, trazer essa questão do pertencimento, né? Que eu acho que é um tema que a gente falou muito aqui ao longo dos dias, do pertencer a uma origem. Por que a gente, quando viaja, quando volta à nossa origem, a gente fica lá, nossa, tô com saudade disso, né? Então, assim, tudo isso é algo que é intangível, né? Na verdade, você não consegue colocar preço, mas é o que a pessoa tem como o maior valor, né? Na verdade, que é a questão de pertencer àquele lugar. A minha visão do futuro é que a próxima vez que a Mariana voltar aqui, Mauro, ela já vai trazer pra gente fazer um evento do nosso selo de denominação de origem. Né? Então, é um trabalho de todos. Mas aí eu acho que é legal você esclarecer, porque a gente tem pressa dessas coisas, né? Então, eu acho que seria até interessante, Mariana, você falar um pouco aí desse tempo, né? Processo. De construção dessa denominação de origem, porque não é da noite para o dia, né? Sim, é um processo que ele costuma ser muito interessado pelos produtores, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que eu já conversei com eles, a gente encontrar e buscar líderes, né? Assim, no bom sentido, que possam fazer isso andar. Isso em todas as esferas. Isso é muito importante para uma denominação de origem acontecer. Então, a gente quando você fala em todas as esferas... Públicas, privadas, né? Ou seja, a comunidade tem que abraçar. A comunidade tem que abraçar. A gente não vai falar assim, quem é aquela menina lá de São Paulo que está chegando aqui vai falar que a gente tem que fazer. Não é isso, né? A gente veio agregar, né? Você já passou por outros processos e agregar isso. Esse. Falar, essas são as dificuldades, essas são as questões. Então, a associação já é algo muito importante, né? Porque já traz isso. Mas a gente trazer mais gente também para esse processo, né? Outros atores, né, da região, para poder, inclusive, entender isso, e a partir daí criando esses processos para quando o selo surge, né, ou a denominação de origem ela é feita, né, efetivamente ela é uma ideia coletiva, né? Então, assim, essa base é muito importante para que a gente tenha, assim, a questão toda já certa do que a gente quer, né? O que vai ter uma marca, né, específica, as pessoas também têm que se identificar com ela, né? Então, tudo isso são traduções do que a gente quer para que a gente possa fazer. De forças, né? Então, eu quero muito tá aqui, a gente já pensou em algumas até atividades intermediárias para que a gente chegue nessa DO, né, como a gente chama, de uma maneira que a gente fala, nossa, agora vamos celebrar algo que realmente a gente foi construindo com esse tempo. Então, é difícil até precisar o tempo em si, né, que isso vai levar. Vai depender muito do empenho dessa comunidade, exato. Né, interessada. Pelo que eu vi aqui, tá todo mundo muito, muito entusiasmado, né, com isso. A gente quer que isso, né, aconteça logo. Então, esse é o objetivo da gente estar aqui. Eu falo assim, eu não entro em nenhum jogo para perder. Então, vamos embora. Isso é bom. Tá do nosso time. É isso mesmo. Olha, vambora, né? Mariana, para finalizar... Vamos. Bom, a gente está em Minas Gerais, você sabe disso. Você conhece bem o mineirinho. Né? O mineirinho é sempre muito desconfiado, principalmente quando vem situações novas, situações desafiantes, né? Então, a gente... falou assim, o que é essa menina? Por isso que eu falei, sempre desconfiado. E, então, claro, sempre tem aquela turma que é muito empolgada, que apoia de cara, sempre tem a turma que vai contra, opa, não, isso não vai ser legal, e tem o pessoal neutro, né? Hoje a gente faz parte, né, da indicação de procedência Matas de Minas. Sim. Matas de Minas é uma região imensa. Você já citou que dentro da Matas de Minas já tem a DO do Caparaó, né? Que é um trabalho muito interessante, um trabalho que valorizou muito, né, aquela porção do Matas de Minas. Existe... nesses conceitos, indicação de procedência, denominação de origem, algum antagonismo, alguma coisa que na medida que eu trabalho uma denominação de origem, eu vou estar prejudicando a indicação de procedência que eu pertenço? Não. Na verdade, esse é um ponto bem importante, até porque a gente está... dentro das Matas de Minas, a gente tem muitos municípios, né? Agora me fugiu a quantidade 60, de municípios. 64, Então, a gente está falando, né, de uma indicação... Que é o IP, né, que a gente, né, nem entrou muito nesse mérito, mas enfim, que traz o produto. Então, agora o saber fazer é de cada
porção de municípios, regiões mais fechadas, né? Que é o caso do Caparaó, que é o caso aqui que a gente está buscando das terras altas do Caratinga. Então, isso não é algo que você vai sair das matas de Minas. Vocês vão estar sempre dentro da região das matas de Minas, né? Então, isso não tem um antagonismo. Acho que, ao contrário do que muita gente pode pensar, né? A gente tem que escolher. Não, você vai estar dentro das matas de Minas, como acontece no Cerrado Mineiro, que agora eles vão lançar também uma região dentro do Cerrado Mineiro, que é Campos Altos, por exemplo, que é uma área diferente no Cerrado. A gente também tem outras regiões que tem uma intersecção, né, entre cidades, lá no sul de Minas, por exemplo, que é o caso ali do sudoeste de Minas, região vulcânica. Então, isso faz parte também da nossa geografia, né? Então, eu acho que não perde, aliás, ganha, porque você vai fortalece. Você leva as matas de Minas, mas você leva a DO, né, daqui da região. Então, eu acho que isso é algo importante para a gente falar, que estamos juntos. Né? Estamos dentro do mesmo território buscando isso. Então, para um produtor de café, né? Eu estou falando em nome de produtores de café, seria muito interessante eu ter uma denominação de origem naquele local ali onde eu estou produzindo o meu café. É mais um selo, né? Dentro da denominação de procedência, eu ter uma denominação de origem. Exato. Eu estou agregando, né? A DO, ela tem esse... A gente está dentro de uma IG, né? E o guarda-chuva IG. E dentro da IG nós temos a IP e a DO. Então, você não está concorrendo com isso. Você está trazendo, né, uma agregação. Mesmo que você não seja produtor de café. Você pode ser produtor de cachaça ou produtor de banana. Sim, tudo também isso é algo que você pode trazer. Não é mesmo? Exatamente. Você pode trazer outros produtos, né? E aí você tem que falar com essas associações, sei lá, se tiver uma associação de mel, por exemplo, você vai e conversa com eles, fala, vocês querem também, tá? E aí a gente vai fazer um outro trabalho, né? Então, tudo isso vai agregando, né, valor, como acontece em outros países até, né? Que a gente vai visitar uma vinícola e conhecer lá, porque a gente vê valor naquela família, naquela região. E, sobretudo, traz o resgate da sua identidade, né? Exato. Porque identidade todos nós temos. E, às vezes, vamos dizer, nessa tendência, né, de homogeneização de tudo no mundo, na medida que você trabalha uma denominação de origem, você resgata a sua identidade, você resgata a sua história. Com certeza. Né? Pedro falou aqui no início sobre a questão do IBC, quer dizer, antes do IBC também os primeiros produtores de café, né? Todo o trabalho do IBC, isso tudo a gente tem que trazer junto com a gente hoje. Né? Se a região hoje produz cafés especiais, tem toda uma história. Né? Tem um trabalho de matéria aí de quantos anos, né? De Certifica Minas aqui dentro da região, 18 anos aproximadamente, né? Então, quer dizer, tudo isso faz parte dessa identidade. Com certeza, né? Com certeza. E eu percebi muito isso, assim, andando, a gente vai vendo, né, conversando com as famílias, né, como eles gostam de também estar inserido nisso. Então, acho que vai ser muito legal. E você vê, assim, impacto em outros setores, não só na produção do café. Vamos dizer, setor de serviço, setor de... sim. Impactos, que eu falo, impactos positivos, né? Para a região como um todo. Sim, porque assim, quando você vai num hotel, por exemplo, dá para você utilizar o café daqui, com a denominação de origem dessa região. Então, você coloca tudo isso interligado, né? Você consegue trabalhar isso, as pessoas, valores, exatamente, venderem isso, né, como algo também, um destino, né? Então, o café hoje... Mais uma vez o Caparaó, porque é um exemplo próximo recente, aqui para vocês. E, né, real. Tem fazendas lá que eles vendem cafés, assim, final de semana recebem 1.000 pessoas. Né? Então, ter essa possibilidade de você comercializar ali na hora. Tem os hotéis em volta, imagina tudo o que movimenta, os atrativos, né? Você vai subir no parque, você vai ver algo muito bacana da natureza, do lugar. Então, assim, tudo isso vai preservar, né? Então, acho que dá pra gente pensar dentro dessas possibilidades todas, né? Então, podemos ter esperança. Muitas. Já estamos fazendo, né? Acho que acontecer. Acho que isso é muito bom. Obrigada, né, Mariana? Queria agradecer. Não, eu só quero agradecer mesmo, Mariana. Obrigada. Dizer que você sempre será bem-vinda aqui em Caratinga. Eu considero, assim, essa identidade forte, sabe? Caratinga tem uma identidade forte. Tanto é que onde eu vou,
eu me apresento como Pedro Leitão de Caratinga. Pronto, já está tudo certo. Verdade. E quem sabe daqui eu vou levar o café das Terras Altas de Caratinga também. Com certeza. Então, certeza. acho que isso é muito bom. Olha, é uma honra ter você aqui em Caratinga. Já é um passo importante, né, Mauro? Receber muito importante, alguém a como a Mariana, que é uma pessoa, para quem não sabe, é uma pessoa que é um expoente, né, desse setor. Obrigada. Pessoa que é sempre ouvida, sempre dá entrevista, está aqui hoje, né? É uma honra para a gente estar aqui junto. Que bom. Muito obrigado. Eu sei Obrigada. que ela está cheia de compromisso, a gente pegou um tempo dela. Bacana. Obrigado. Eu quero convidar vocês também, quem quiser me seguir lá no Instagram, Exato. para Isso acompanhar mesmo. a Vai viagem, aparecer. né? Vai ter lá um destaquezinho para cá também, né? Para o evento, Isso. para tudo que a gente tem feito aqui, né? Então, Mariana Proença, FE no final. Mariana Proenca. Isso aí, tá Isso. aparecendo aí na tela para você. Eba. O arroba da Mariana, eu já estou seguindo, a Doctor Ai, que TV legal. já segue. Seguimos. Já vi os cachorrinhos lá do sítio do mar. Hoje Cachorro- alguns. Cachorrinhos. Alguns. São vários, o que é aquilo? Os Mas, cachorros especiais das terras altas do Caratinga. ai, Mauro, eu achei engraçado demais aquele vídeo. Eu acho que ainda dá tempo de olhar, de correr no stories da Mariana e ver. Obrigada, viu, gente, Obrigada pela a vocês. participação. Que bom. Nós é que Como agradecemos, disse, viu, a Pedro, oportunidade. Obrigada pela sempre oportunidade, aberta. viu? E sempre que tiver por aqui, né, Pedro? Ó. Passar aqui na Doctor Ah, TV, eu quero por sim. favor. Ó, a gente nem ofereceu café para não errar. Vergonha! Não, mas tá ótimo. Eu tomei cafés maravilhosos aqui na cidade, certeza. viu? De pegar lá na Vila Mariana, Maricota, aquele, né? né? Aquele top. O Mauro, puxa sua orelha, Mauro. Não trouxe seu café também aqui pra gente A Vila da fazer? Cascata É aí. sua. Tem muitos bons cafés. Tem cafés maravilhosos. Tem que escolher, né? Verdade. Senão a gente... Melhor é beber todos. Não tem nem Eu que escolher. vou ter que uma mala extra, tá? Já vi que eu vou ter que levar uma mala extra. Gente, obrigada pela sua participação. Esperamos no próximo podcast Sem Ponto Final da Docton TV. Até mais!